Sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o pastor Marcelo. Por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho. Nas palestras passadas falamos sobre a ação dos anjos nas nossas vidas. Se você estiver interessado em assistir, tá? É só apertar aí no link que está aí na tela. Tá? Hoje nós iremos falar sobre a origem dos espíritos malignos. Tá? Então hoje inicio uma outra série de palestras. Irei posteriormente falar sobre a influência desses espíritos, como eles agem e como você pode se defender contra a ação deles. Tá bom? O nosso texto base é Gênesis capítulo 3, versículo 14. O Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O versículo que nós acabamos de ler, ele é consequência da queda do homem e da mulher. Então, Satanás, ele era um anjo de luz. Ele morava no céu e ele tinha acesso direto a Deus. Até que ele se orgulha de tudo isso, fica cheio de soberba, resolve tornar-se independente de Deus. Ele consegue influenciar e manipular milhões de anjos no céu. Ele os induz a segui-lo e adorá-lo como Deus. Então Satanás não queria mais ser subordinado a Deus, ele queria ser um Deus. Então Deus o expulsa do céu com milhares de anjos, eles caem aqui na terra e tornam-se anjos caídos ou demônios. Então eles achavam que o dominar aqui na terra. Deus, então, coloca aqui na terra o homem. Então o homem, ele foi colocado aqui na terra para ser o representante de Deus aqui. Então Satanás, não satisfeito com isso, ele incorpora numa serpente. Aí vemos aí, a primeira vez que o espírito ele entra numa carne, é quando o Satanás ele usa a serpente, que era um animal inteligente na época, engana a mulher e o homem, e com isso eles são afastados da comunhão com Deus, pela desobediência e pelo pecado. Então Deus, logo após expulsar Adão e Eva, ele se dirige a Satanás, que ainda estava na serpente. Ele diz: olha, tu és maldita sobre a terra. A partir de hoje, tu irás rastejar, irás comer o pó da terra. Ora, quando Deus fala isso, ele não estava dizendo que a serpente iria ficar rastejando na terra. Deus não estava falando a um animal, mas ele estava dirigindo-se a Satanás. O que Deus quer nos ensinar é que Satanás e todos esses espíritos malignos que estão na terra iriam se alimentar de todos os sentimentos ruins dos seres humanos. Então, um exemplo: quando uma pessoa se enche de ódio, planeja o mal, cheia de inveja, é escrava do sexo, é escrava das drogas, é escrava do alcoolismo. Então essa pessoa, na maioria das vezes, ela é influenciada por esses seres malignos. Tem sentimentos ruins, a praticarem coisas erradas. E quando essas pessoas têm esse sentimento e praticam essas coisas erradas, esses seres malignos se alimentam disso. Então toda essa energia negativa que é produzida no ser humano é o alimento de Satanás e desses espíritos caídos. Por isso você deve ter muito cuidado, com aquilo que passa na tua cabeça, com aquilo que você fala, com aquilo que você olha, com as influências que te cercam. Quando você perceber que na sua mente está sendo induzida a pensamentos maus, quando você perceber que os teus olhos estão sendo levados a praticar o que não é correto, comece a fugir disso. Comece a trazer para a tua mente pensamentos bons. A palavra diz de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ela diz também que devemos praticar o bem, para que o mal ele também se afaste de nós. Então a primeira origem desses seres malignos, só para você sintetizar o que eu estou falando, foi quando eles foram expulsos do céu
Então foram milhares que caíram aqui na Terra e se alimentam na Terra de energia negativa. Eles influenciam as pessoas a praticarem esses sentimentos e eles se alimentam disso. Então tome muito cuidado com aquilo que você está fazendo. Tá? A segunda origem encontra-se em Gênesis, no capítulo 6, versículo de 1 ao 7. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver. Sabe que nesse texto eu vou mostrar a vocês a segunda origem dos espíritos malignos. Ora, anjos, segundo o texto, começam a desejar as mulheres que haviam na terra, das mulheres belíssimas, né? Então esses anjos se reúnem e começam a planejar assumir uma forma carnal e ter um relacionamento sexual com essas mulheres. Quando esses anjos fazem isso, eles abandonam, né, a sua criação inicial de anjos. Eles dão origem a seres híbridos, eles dão origem a gigantes. Esses seres começam a dominar a terra. O texto que nós acabamos de ler diz que da união desses anjos com essas mulheres, né, os seres que nascem são seres maldosos, são seres que começam a mudar toda a raça humana, inclusive começam a mudar os animais também. Então Deus, ele fica muito preocupado com isso, porque ele vê que toda a criação dele está sendo corrompida. É por isso que Deus, ele planeja o dilúvio. Então Deus vai até Noé e diz: olha, Noé, eu vou destruir a terra e de ti eu vou fazer uma outra geração. E quando esse dilúvio vem sobre a terra, todos esses seres morrem afogados. Ora, quando eles morrem afogados, o espírito deles sai. E esses espíritos tornam-se espíritos imundos. Essa é a segunda origem desses seres malignos. E é muito interessante que, como esses anjos eles tinham atração pela carne humana, né, também esses espíritos eles ficam vagando na terra com uma grande atração pelos seres humanos. Então é por isso que você vê nos nossos dias muitas pessoas sendo influenciadas por esses seres. Então, não esqueça, esses espíritos malignos gostam da carne humana. Eles vêm, influenciam a tua mente e eles atuam de três maneiras. Possessão demoníaca é quando eles entram dentro da pessoa e dominam a mente da pessoa e usam aquela pessoa e ela não lembra nada do que fez. Opressão maligna é quando eles ficam tão próximos da pessoa, né, que a pessoa entra num estado mental, num estado psíquico de desespero. Ela fica desesperada, ela fica com muito medo, ela tem vontade de se matar. Obsessão. Eles chegam próximo, lançam energia negativa na tua mente e sugam toda a tua energia. Você torna-se uma pessoa triste, sem direção nenhuma, você torna-se praticamente um zumbi, né? Parece que está vivendo o dia a dia, demonstra algo apenas superficial,
mas interiormente você está se acabando. Há muito tempo atrás eu estava no local e uma jovem senhora, ela ficou possessa. Então ela se envolvia muito com feitiçaria, buscar e conversar com espíritos, até que numa noite esses espíritos assumiram a vida dela totalmente. E os que estavam lá não conseguiam afastar. Então essa mulher expulsou todo mundo da casa dela, ela trancou a casa dela era de 2 andares, ela foi lá para cima, e lá de cima ela começou a jogar a televisão, ela jogou a máquina de costura, uma mulher magrinha, mas esses espíritos malignos que estavam nela deram a ela uma força fora do comum. Então as pessoas foram nos chamar na igreja, pediram ajuda, porque a mulher estava destruindo tudo. Ela pegou garrafa, quebrava, disse que ia matar todo mundo, e o pessoal lá embaixo desesperado não sabia o que fazer. Muito interessante que eu lembro que na época fui eu e o outro rapaz lá. Quando nós chegamos lá, a mulher de longe nos viu assim, e ela gritou assim, aqueles 2 ali vêm para me mandar embora. Assim mesmo que ela falou, nunca tinha visto aquela mulher. Então, nós arrombamos a porta, e quando eu estava subindo a escada, ela desceu, e ela me confrontou com uma garrafa quebrada. E ela disse assim para mim, se tu subir aqui eu te mato. Então, meus queridos, naquele momento eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha fé em Jesus, eu recuava. Eu vivia o que eu prego, eu recuava. Então eu olhei para ela e disse assim, não, em nome de Jesus tu não vai me tocar. Avancei, ela recuou. Então ela subiu, foi lá para o quarto e ela disse assim, vou ficar nua. Eu disse, não, tu não vai ficar nua. Tu vai ficar quieta agora em nome de Jesus. E ela ficou lá, quieta, nós oramos por ela e ela voltou ao normal. Então eu estou contando essa história para vocês saberem, tá? Que esses seres são reais. E você que nesse momento está passando por algum problema dessa natureza, tem dúvida e precisa de ajuda, tá? Vai ficar o nosso telefone aí, o local onde a gente ministra, é só entrar em contato conosco, tá certo? Nos próximos vídeos nós iremos continuar a falar sobre a ação desses espíritos malignos. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.